Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho. Né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa e nós vamos continuar mostrando. Jesus falou na primeira parte do programa anterior que não veio destruir a Torá nem os profetas, porque tudo que está nela é importante. Não passará um só iude da Torá, que na verdade a expressão que ele diz é Lo ta'avor Iude achat min hatorá, não passará um só iude da Torá, até que tudo seja cumprido. Então, na sequência, ele traz no versículo 19 uma informação muito forte, porque ele diz assim: assim eu vos digo, o homem que altera ou deturpa um desses mandamentos, por menor que seja, e ensina aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas quem pratica e ensina, este será grande no reino dos céus. Eu queria chamar a atenção, porque ele coloca aqui aquele que altera ou deturpa. E tem sido essa a minha preocupação nesses 50 anos que eu tenho estudado a Torá, os Evangelhos. Quando eu falo a Torá e os Evangelhos, porque na Torá não tem Evangelho. A Torá e os profetas e os escritos, Torá, Neviim e Ketuvim, representa a Bíblia judaica, que ele chama Utanar, que é masculino. Então essa parte aí não existe Evangelho. O Evangelho veio com Jesus, que já representa a segunda revelação. Jesus e os discípulos constituíram a segunda revelação. Mas a gente observa que existem umas traduções aí que são coisas terríveis. E umas interpretações ainda muito mais atípicas, que nós respeitamos, porque cada um tem o direito de entender a mensagem de Jesus, mas é bom saber que Jesus pediu de nós mudança, reforma. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, as 1018 questões, nos convoca a sermos melhores, a nos reformularmos interiormente, como Deus pediu a Arão, como eu já falei aqui em programa anterior, que ele se reformulasse. Lerá, vai para dentro de ti, te autoanalisa, medita no teu coração. E aqui, meu irmão, eu queria mostrar a vocês uma coisa interessante. Ele diz que quem pratica e ensina será grande no reino dos céus. Porque ele diz, o Melamed la asotan, que significa aquele que ensina a fazerem, como fazerem e respeitando, porque aqui tem uma palavra hebraica, nikvad, que significa kavod, que é respeitar, honrar, será chamado grande no reino dos céus. Então, Jesus nos chama a atenção para a prática, não é só o ensino. Existe muita gente que acha que pregou a palavra e está resolvido o problema. Mas, lamentavelmente, não é por aí, porque quando Jesus fala da prestação de contas, é exatamente no juízo final, ele começa dizendo que os benditos de meu Pai que estão à direita são benditos porque deram de comer a quem tem fome e beber a quem tem sede. A primeira observação que a gente precisa fazer nesse versículo é essa.
a responsabilidade daqueles que se arvoram como detentores e ministradores da essência da mensagem bíblica, sem ter prática, sem ter obras, sem ter exemplo, e que na tribuna diz uma coisa, na rua faz outra, em casa procede de outra forma. É isso que Jesus chamava de classificados como os últimos dos homens. E ainda ele fala da prática requerida com maior necessidade diante dos ensinamentos de Deus. Quem tem obras pode ensinar. Quem fala só em teoria e não tem prática, acaba se enquadrando nas palavras do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, que ele diz o seguinte, como está também em Mateus 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Reflitamos sobre isso. Reflita você sobre isso. Como anda as suas atitudes com seu semelhante? Como anda a sua atitude na sua casa, no seu trabalho, com as pessoas com quem você convive? Isso é o que vai contar. É o que Jesus deixa bem claro. Na Torá, ele cobra para quem ensina. Ora, se você ouve e não põe em prática, você já é cobrado. Imagine você ensinar sem praticar. Então é preciso que haja coerência do que você diz com o que você faz. Por isso, ainda fica uma mensagem muito forte nesse versículo, é que na Torá não existe mandamento maior nem menor. Para Jesus, todos são iguais. Todos são importantes. Não existe um que você possa desprezá-los. Porque todos esses mandamentos, que por incrível que pareça são ordem, porque aquele povo não aprendeu, não tinha ainda condições de obedecer, não tinha evolução nem conhecimento, por isso que vem mitzvah em hebraico, que é mandamento, ordem. Então, porque representam a vontade de Deus e por isso ninguém pode classificá-lo, alterá-lo, nem adaptá-lo às conveniências e interesses pessoais. Pense sobre isso, meu irmão. Veja como Jesus era magnífico e magnânimo. Ele se colocou de uma forma de submissão aos ensinamentos de Deus, para ninguém, os fariseus e os saduceus, não acharem que ele estava se rebelando contra a Torá. Ele deixou bem claro que veio para fazer a vontade do Pai, para se submeter à vontade da Torá, aos mandamentos que ali estavam, porque ele considerava de suma importância aquela revelação divina. Isso é que tem que ficar guardado em nossos corações. E para muitos irmãos espíritas ainda acham que o Velho Testamento, a primeira revelação, não tem importância. Eu escuto muitos dizer, não, a gente só segue o Evangelho. Como se o Evangelho destoasse do que está na primeira revelação. Você que pensa assim, leia o Evangelho segundo o Espiritismo e veja qual é o primeiro capítulo que está lá. Não vim destruir a lei. Exatamente o que Jesus colocou aqui, que não veio destruir a Torá nem os profetas, Kardec colocou como o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Daí, nós espíritas jamais poderemos pensar, nem muito menos falar ou divulgar que a primeira revelação não é importante. Porque tudo que tem ali, segundo Jesus, não passará jamais. Porque uma coisa é complemento da outra. A segunda revelação, o Evangelho, é uma sequência natural da primeira revelação. Então não pode haver destoamento. Kardec tem um
um capítulo que ele também fala de honrar pai e mãe. Quer dizer, Jesus está lá no Êxodo, capítulo 20, onde estão o chamado Esser de Brot, ou 10 mandamentos. Ali consta honrar pai e mãe. Como é que nós iríamos negar isso? O Espírito da Verdade, que codificou a doutrina, ele manda ler os Salmos e os Eclesiásticos. E o Eclesiastes, ou Quelet. Eclesiástico é uma coisa, Eclesiastes é outra. Que em hebraico, o Eclesiastes, escrito por Salomão, segundo os estudiosos, chama-se Quelet. Então, aquele que sabe. Então, na verdade, você não pode pensar dessa forma. Só tem importância a primeira revelação. Lembre-se que Jesus não negou a Torá. Kardec disse que a Bíblia não contém erro, questão 59 do Livro dos Espíritos. E o próprio Jesus jurou fidelidade e o nosso codificador Kardec também não deixou de valorizar e respeitar a primeira revelação. Por isso, sejamos coerentes e não emitamos conceitos que estão fora do que diz Jesus, do que diz o Espírito da Verdade, do que fala Kardec. Porque nós, espíritas, estamos fiéis a como Jesus diz a Torá e, além disso, aos evangelhos e a terceira revelação. Porque o Espírito israelita diz, Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Portanto, fique com ele, não temos mais tempo, e na próxima semana continuaremos a partir do versículo 20 do capítulo 5 de Moisés, que aí Jesus vai dar um show de interpretação, aí você vai saber o que é interpretar o Evangelho, interpretar a Torá. Fique com ele, até a próxima semana e muita paz.